Oi, gente. Vão entrando de novo. Eu não sei o que aconteceu. Caiu aqui, pausou o vídeo e não voltava mais. Vamos aguardar um pouquinho, ver se a Dulce volta. Vão voltando enquanto vocês vão. Sim, caiu, Jana. Caiu. Agora vamos retomar, né? Deixa eu ver aqui se a Dulce retorna também. Peraí. Aqui. Deixa eu chamar ela. Acho que hoje tá bem estável, né? É. Vamos lá. Ah, tá chegando a Dulce aí. Ô, Dulce! Pô, cheguei sem fazer nada, que estranho. Só fiquei esperando. Menina, Tá. travou geral. Sim. É a A internet. gente precisa evocar. Ó, quem que é a deusa da flexibilidade aqui? Olha, da Vamos. flexibilidade são as vulneráveis, porque as outras que eu vou falar depois, se der tempo, são mais rígidas. Então, da Ah, flexibilidade. Bom, da vai, flexibilidade. né, se ajeitando. É. Tá, gente, mas então eu falei da deusa mãe, falei do que ela tem de bom, e qual que seria também, como uma mãe superprotetora, vocês estão carecas de saber, o que uma mãe superprotetora sente com muita dificuldade? De soltar o filho. É uma mãe que quer os pintinhos embaixo das asas, ok? A questão da Deméter. Ninguém tá julgando isso, tá bom? Não fiquem brabas, ninguém, se for superprotetora, tudo bem. Aí vai depois negociar com o seu filho, com quem quiser voar, né? Mas é uma deusa, vamos dizer que se estiver forte na mulher, vai ser complicado quando um filho diz assim, seja filho único ou seja mais de um filho, diga, pô, vou embora para a Austrália, para o Canadá, para Nova Zelândia, fazer minha vida, né? Porque é uma deusa que quer os pintos embaixo das asas, é uma mulher que quer esses pintinhos embaixo das asas, ok? Então, esse é o grande aprendizado. E a grande virtude, não desistir de procurar quem ama e que está desaparecido, como foi a história, né? Até conseguir reconstruir. E muitas vezes nas relações a gente vê isso. As pessoas se afastam e retomam as suas relações. Que simbolicamente pode ser uma separação e um retorno, né? Bom, a Perséfone, vocês já sabem, é outra deusa vulnerável, porque ela é uma deusa, enquanto ela era menina, muito sensível. E depois também, como rainha do inferno, que foi quando ela virou adulta, quando ela se apaixonou pelo próprio raptor, né? Porque afinal, como ela chorou, 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 sofreu, 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 ela pensou, e agora o que eu faço para minha vida? Eu vou continuar chorando na vitimização ou eu transformo a minha maneira de ver essa situação? Que foi quando ela começou a olhar o Hades como um possível deus sedutor, alguma coisa boa, que amava muito ela, que estava muito afim dela, né? Então a história da Perséfone foi isso, ela sofreu com a separação muito, mas ela ressignificou o raptor, ok? Então, assim, a Perséfone traz nas suas características de personalidade uma sensibilidade muito grande. Eu sempre falo assim, é alguém que, como ela desceu nesse submundo, ela tem uma capacidade de chegar na alma do outro. Grandes terapeutas têm que ter uma Perséfone muito bem acionada, ok? E a Lúcia disse que adorou a saída deve ser a saída da Perséfone, de ressignificar a situação de vítima. Eu também achei bem legal. Mas tá. Então, assim, a gente está rindo, mas muitas vezes a gente tem que fazer isso, porque é muito fácil, gente, ficar no papel de vitimização, principalmente quem tem essas deusas vulneráveis muito fortes dentro de si, ok? Ou no seu arquétipo. E aí, então, ela fez tudo isso, voltou para a mãe, mas aí já tinha um marido, já tinha um homem, né, na vida dela, e ela vivia esse triângulo, um pouco com um pouco com o outro. Então, essa Perséfone tem essa capacidade da questão da espiritualidade, de uma coisa de lá no profundo da psique humana, do aprofundamento, e dá muito a flor da pele, né? Então, pensamos assim, que beleza, Atenas ainda não chegou, fala aí para ele. Atenas já vem. Então, assim, ó, a Perséfone tem uma qualidade dessa profundidade na psique, ok? E de ser uma pessoa muito profunda. Como é uma pessoa muito profunda, ela fica às vezes à mercê das próprias emoções, ok? Então, assim, calma, porque é muito belo ser profundo, é muito belo ser sensível, mas às vezes você pode se perder nas suas próprias emoções.
Então, assim, o pacote da Perséfone é que ela tem essa profundidade, ela tem o amor, ela tem a questão do entender o outro, uma intuição muito aguçada, o entender o outro, às vezes só de olhar, ela percebe coisas que outras pessoas não percebem. Só que assim, às vezes a Perséfone se sente com tudo muito flor da pele, que é o que nós estamos vivendo agora, também linkando um pouco com esse momento. Então, assim, muitas Perséfones devem estar aguçadas, porque as situações emocionais ou relacionais tão delicadas dentro dessa questão, desse todo que a gente está vivendo. E os nossos medos, né? Então, assim, a Perséfone, ela traz, assim como a Deméter trazia tendência à questão da depressão, pelo medo de ficar sozinha, pela solidão, pelo abandono de filho, separação, pá, a Perséfone também traz algumas tendências, por ser muito sensível ao que, vamos dizer, né, Eliana, ter algumas vivências, é uma tendência a ter mais vivências transpessoais, né? E ter conexões com a espiritualidade, mas também pode ser uma tendência a um desequilíbrio emocional, ok? Então, assim, tudo é um desafio. E tudo tem o pacote da beleza e do desafio, né? Então, o belo foi que ela conseguiu sair. O mais bonito foi isso que a Lúcia falou, sair um pouco dessa questão da vitimização, bastante da questão da vitimização e refazer a situação. E eu vi alguém falando assim, eu tenho um pouco de Perséfone. Ok. Eu acho que todos nós temos um pouco de cada uma. A questão é, não vamos esquecer aquilo que eu falei no começo. Dependendo do nosso momento de vida, a gente está mais com algum arquétipo ou com outro arquétipo mais ativado. Travou de novo? Tá tudo bem? Pra mim, não. Tá. Tudo bem? Aham. Tá tudo certinho. Tá. Então, assim, agora eu vou passar para as deusas. Alguém perguntou da Atenas. Vou passar para as deusas que ela chamava as deusas virgens, né? Porque essa palavra virgem, porque eram deusas assim, eram mais racionais, deusas que eram mais independentes afetivamente, que não precisava tanto da aprovação de um outro, que não precisa de que alguém as ame tanto, eram mais com uma autoestima mais forte, mais autocentrada na realidade. Ou seja, menos relacionais, ok? Então, assim, como alguém perguntou da Atenas, eu ia começar pela Artemis, mas vamos lá. Atenas, a grande deusa da sabedoria, aquela que tem a coruja, né, representando como a sabedoria, a deusa das artes, a deusa estrategista, que vocês devem ter visto muito nos filmes dos grandes heróis da mitologia, ela sempre que, no ouvido da Odisseia aparece Atenas lá, falando para um, falando para o outro, ela protegia o Aquiles, os grandes guerreiros. Aquela deusa que tem é muito importante a figura masculina para ela, não no sentido de estar acima dela, mas ela sempre age, ela tem uma boa relação, ela circula bem no ambiente masculino. Porque tem toda uma história do pai, que ela só teve pai e não teve mãe. E daí, como já são 20 para 5, vocês vão ter que fazer o curso, a disciplina para descobrir por quê, porque eu não vou poder contar toda a história de cada uma, do pai e de mãe de cada uma, mas a Atenas tinha ligação com isso. Lembra da Perséfone? A Perséfone foi só a mãe, ela não tinha quase relação com o pai. A Atenas tinha uma relação muito forte com o pai e não teve mãe. Então fez com que ela transitasse entre os homens poderosos de uma maneira muito bem. Então, assim, vamos trazer no arquétipo da mulher, uma mulher extremamente inteligente, extremamente estrategista, um perfil assim que uma pessoa que segue academia, pessoas que têm carreira política, porque a estratégia era sempre a estratégia da batalha, né? Que é feita não no campo de batalha. Então as alianças, as questões de rivalidades, alianças, ela não seria flexível, sabe? Que tu me perguntasse uma deusa flexível para ver a questão aqui da internet. Porque, ao contrário, a Atenas tinha a estrategista, mas ela era firme e dura no que ela queria. Tanto que ela tem ela nasce já adulta e ela tem ela já nasce com escudo, né? E um grito de guerra. Então, é uma guerreira. Tem gente que adora Atenas e ela é maravilhosa mesmo. E também era a deusa das artes no sentido das artesãs, né? Das pessoas que trabalham assim com essa questão da arte manual mais, das artesãs, e foi padroeira
das principais cidades, né? Então tem uma força muito grande. Então, se a gente linkar um pouquinho assim, o que vocês acham por aqui? Vocês vão dizer assim, no caso, assim, qual é o pacote, como eu falo, qual é a grande qualidade? A grande qualidade é que ela via tudo muito claro, porque ela não se deixava embaçar pelas emoções, ok? É alguém que consegue ter clareza da situação. Tem situações que estão muito difíceis, às vezes, na vida da gente, a gente tem que se afastar um pouquinho para enxergar. Precisa de uma Atenas ou de uma deusa virgem para poder enxergar a situação de uma forma que tu não te perca dentro dela, ok? E tomar decisões. Então, isso é muito valioso. É muito valioso. Às vezes eu atendo mulheres ou pessoas que eu digo assim, meu Deus, a Stephanie, às vezes ela precisa de uma deusa que puxe pelos cabelos, uma dessas que a gente vai falar agora, das virgens, da Atenas, uma Atenas, por exemplo, ou uma Ártemis, que puxe pelos cabelos para ela sair da areia movediça, que às vezes ela pode estar meio sufocada de não saber para que lado vai dentro das próprias emoções e da dor psíquica que ela está passando. Então, o racional vem muitas vezes para ajudar, né? Então, assim, a Atenas tem toda essa qualidade. E qual que seria a dificuldade? Isso. A dificuldade da Atenas seria ela se tornar um pouquinho mais flexível, né, para o outro. Seria ela poder se dar conta de que ela não pode atropelar as pessoas, porque na realidade, assim, quando eu quero alguma coisa, eu sou estrategista, eu tenho liderança, se eu não olho para o relacional, eu não vejo o outro. E vou. Então, assim... Isso está me lembrando, Dulce, só um parentinho, o perfil dela, né, tá me lembrando aquela frase, se você prefere ter razão ou ser feliz. Acho que esse é um grande desafio, talvez. Pode ser, né? Se bem que, às vezes, na questão dela, ela pode achar que ter razão é ser feliz, né? Essa é a história, gente. Isso é muito delicado também, né? Pra gente discutir, mas acho que é uma boa reflexão para pensar. Mas eu acho que, principalmente, assim... Estão me vendo? Tu tá travado agora para mim. Mas eu vou continuar e daí qualquer coisa vocês avisam, tá? Estão me ouvindo, pelo menos? Tá dando para te ouvir e te ver. Tá, então assim, a questão Deixa eu tipo aproveitar, antes de você continuar, já que, né? Deixa eu só fazer um pedido para o pessoal, se alguém aqui tiver o aplicativo e puder gravar a live que caiu, já tá lá no nosso story. Se puder gravar antes de terminar essa segunda parte, eu agradeço, ajuda a gente, porque eu não sei se o Instagram vai permitir subir os 2 vídeos, entendeu? Quando terminar esse aqui, talvez a gente perca o outro. Então, sim, se alguém tiver como gravar, ajuda a gente. Só esse pedidinho aí, se der, né? Então, gente, as coisas boas da Atenas, assim, a gente precisa muitas vezes e tem que cuidar, senão daqui a pouco a gente está sendo um trator. Agora eu vou fazer uma brincadeira, claro, eu não estou desqualificando a Atenas, nem alguém que tem uma Atenas forte, mas assim, qualquer coisa pode estar passando por cima de alguém sem se dar conta. Quer dizer, alguém tem que dizer, para, só um pouquinho, porque senão vai como um trator. Por quê? Não é por uma intenção ruim, é uma questão de não olhar para o outro. Olhar para o que quer para si e para o que acha que é bom, ok? Então é uma coisa assim de poder desenvolver mais uma empatia, ok? Eu acho que o desafio das deusas virgens, principalmente da Atenas e da Ártemis, seria desenvolver a empatia. Deu para ver? Deu uma travada. Seria? Estão ouvindo agora? Sim. Tá. Então tá, gente, eu acho que essa é a deusa Atenas, a outra deusa virgem poderosa é a deusa Ártemis, que eu acho que é bem legal, todo mundo, tomara que esteja bom para todo mundo, porque é aquela deusa que é a deusa da flecha, do arco da flecha, que traz a metáfora do objetivo, né? Tipo assim, o que eu quero para mim, alguém que tem foco na vida, né? E ela traz uma questão assim de ter sido alguém que quis liberdade, que gostava de uma deusa muito ligada à natureza, é a deusa chamada da caça e da lua. Ela era novinha, ela foi levada no Olimpo, ela pediu
um arco e flecha, ela queria liberdade, ela queria se mexer. E na personalidade, essa deusa Ártemis é uma deusa que tem um foco, ela não errava um alvo na questão do arco e flecha dela. Né? Eu não gosto de fazer esse gesto. Ela não errava um alvo. Então, ela tinha, assim, um foco maravilhoso, uma clareza, assim como a Atenas, também uma clareza de raciocínio, uma clareza para enxergar qual era o foco do que ela quer. E isso em todos os âmbitos, vamos falar assim. E também na pessoa. Eu acho que uma pessoa que tem um foco, que está no momento, que tem um foco muito claro da sua vida, e se sente bem com isso, sabe o que quer, é uma pessoa que está com o arquétipo da Ártemis bem desenvolvido, ok? Ela tá naquele grupo daquelas que não... Ela até se relaciona, ama, mas não é assim a coisa mais importante da vida de nenhuma dessas deusas virgens, ter alguém como um companheiro, como um amante, ou amar, ou estar sempre inteiro, sempre nessas questões, assim, né? Então, a Ártemis era a deusa da lua e ela é o ícone do movimento feminista. Por quê? Porque ela sempre defendeu todas as mulheres. Então, onde se fala, onde estão um grupo de mulheres juntas em prol da questão do bem-estar da mulher, contra a violência, sabe? A deusa Ártemis vai estar presente. Se a gente está num grupo de mulheres fazendo uma roda de conversa, comentando, se ajudando, essa coisa da colaboração entre as mulheres, né? Que eu acredito também que, como as mulheres são muito cuidadoras, né, que é uma coisa da Deméter, linkando com a questão da Ártemis, nesse grupo de mulheres que dão sempre uma base para tirar aquela mulher do sofrimento, uma amiga, ou agora, nesse momento de pandemia, que eu acho que mesmo sem poder se tocar, as pessoas estão precisando criar grupos solidários, sim, e eu acho que envolve homens e mulheres, então o arquétipo da Deméter, junto com a Ártemis, no caso de mulheres, né, se ajudarem cada vez mais na questão da violência, na questão do que está precisando, né, da solidariedade, não ser esquecida com o isolamento social, eu acho que é uma questão que tem a ver com esses dois arquétipos, né. Então, tá, a deusa Ártemis, o que tem de bom? Eu acho que é o foco, né, o foco é poder ver claramente o que quer da sua vida e não estar perdido, dando voltas. E o que pode ser alguma coisa que pode estar meio exacerbado com este olhar só para esse foco? O não conseguir olhar para o outro. Como a Atenas, o desafio é empatia e é lembrar de que existe um outro do teu lado. Mesmo que tu estejas defendendo uma causa que envolva outras pessoas, se tu trabalhando em equipe, se tu tem uma relação com alguém, tu tem que olhar para o lado para escutar o que o outro pensa. E não só ficar focado no seu próprio foco, ok? Então, das deusas virgens, essas são as mais novinhas. A gente vai falar de uma deusa mais antiga agora, que é a terceira deusa virgem, que é a Hestia, que é uma deusa que é virgem também porque ela não precisa de ninguém para estar num bem-estar, mas é uma deusa bem diferenciada, porque ela nunca foi pintada, retratada pelos pintores, nada disso. Ela é uma deusa que ela é retratada por um círculo. É a deusa da lareira. É aquela deusa que era uma anciã e que ela dava conselhos para todo mundo. E como ela não entrava nas rixas do Olimpo, nas alianças também não entrava, ela não tomava partido, ela era uma deusa que era bem-vinda no templo de cada uma. Então ela tinha assim, todos os templos tinham as portas abertas para ela. Ela não competia com nenhuma outra deusa. Né? Então ela era chamada para abençoar assim, os casamentos, chamada para abençoar as crianças quando nasciam no batismo do fogo da lareira. E essa deusa é uma deusa muito especial nesse momento também. É uma deusa, primeiro, porque ela é virgem? Porque ela fica muito bem com ela mesma. Ela gosta de fazer uma comidinha para ela, vamos dizer, o arquétipo. Uma mulher que tem essa deusa, tudo bem de morar, cuidar das suas plantas, fazer uma comidinha gostosa para si mesma. Não fica mal porque vai comer sozinha. Ai, mas não tem ninguém para estar comigo. Jamais. Ela vive muito bem na sua própria companhia, mas muito bem na sua própria companhia. Então, essa deusa Hestia. Juliana, é deusa Hestia, é uma que adora viver na sua própria companhia, ela faz uma meditação, é uma deusa que tem a ver com a espiritualidade, uma ligação com a espiritualidade, diferente daquela intuição mais profunda da Perséfone, mas ela é muito ligada a grupos de meditação, a fazer retiros espirituais. Então,
ela tem uma coisa que ela traz muita paz pra gente, né? Geralmente, às vezes, eu acabo o curso falando nela, né, Eliana? Até para trazer essa paz e as pessoas levarem essa paz para casa, né? Faça alguma vivência com a deusa Hestia. Eu acho que agora, também nesse momento que a gente está tendo, vai ser muito bom a gente poder acionar essa deusa Hestia. Primeiro porque a gente vai ter que estar. Tem gente que está sozinhos nas suas casas, né? Que está precisando desta calma para não entrar na ansiedade do medo. E que está precisando dessa paz da deusa Hestia para fazer uma meditação, para se equilibrar, porque a gente não sabe o que vai ser amanhã e a gente sabe que vai passar, só que não se sabe quando. Então, é o resgate da paciência, desse equilíbrio espiritual e emocional. É maravilhoso. Acho que é a coisa da sabedoria espiritual a deusa Hestia traz, tá? E qual seria, então, algo que poderia atrapalhar? Talvez um isolamento demais. Esses dias eu estava até refletindo, fazendo um link com o que a gente está vivendo, que o isolamento também, ele é super necessário, eu sou super a favor. E ele também tem colaterais. E daqui a pouco as pessoas ficam deprimidas, tem que cuidar isso, que não tem nada a ver com a deusa Hestia, tá? A tendência à depressão não é da deusa Hestia. Mas esse isolamento, se ele se torna uma zona de conforto, essa pessoa pode ficar no próprio isolamento, ok? Isso. Também foi denominada a tia solteira, porque é que eu nunca trago essa questão do solteira, porque parece uma coisa pejorativa, então eu trago essa questão da sabedoria, né? Do solteira como uma opção. A deusa Hestia foi como uma opção, porque ela fica muito bem com ela, mais do que nas relações. Então, o que pode acontecer com uma mulher, vamos dizer? Uma mulher que tem uma deusa Hestia muito forte. Ela pode estar tão no mundo espiritual, numa vibe, vamos chamar assim, das meditações ou dos retiros, que ela pode ter dificuldade para lidar com as coisas práticas da vida. Tipo assim, eu preciso pagar conta, eu tenho data para ver os papéis que eu tenho que ter, eu tenho que ir no banco, eu tenho que saber fazer transação. E ela, por exemplo, se ela pega uma coisa... Eu não sou muito Hestia, mas às vezes um pouco sim. Se ela pega um celular, diz, ai, não quero nem saber, deixa eu aqui com as minhas plantinhas, com a minha natureza, com a minha casa, com meus mantras, odeio, não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho nada, entendeu? E pode ser uma coisa que pode ser bom, mas que pode isolar muito. E se essa pessoa precisa lidar com as questões práticas da vida, ela pode ter dificuldade, ok? De tomar uma atitude que envolva papéis, que tem que tomar decisão, questões burocráticas, que todos nós lidamos o tempo inteiro. Ok? Então tá, gente. Agora faltou a Afrodite, que é a deusa do amor e da beleza, pra gente terminar, pra eu terminar essas deusas, as 7 deusas, que é uma deusa, assim, ela não está, ela traz características das primeiras vulneráveis e também da segunda, que é as virgens. Por quê? Porque ela foi uma deusa que nasceu maravilhosa, já nasceu adulta, né? Não vou falar da história do nascimento, que não vai dar tempo, mas assim, foi uma deusa mais linda que foi levada para o Olimpo pelo sopro dos deuses Eros e Meros, do amor e do desejo. Ela era super charmosa, sedutora, linda, e todos os deuses queriam casar com ela, ficar com ela. E ela foi a única deusa que escolheu o seu parceiro. Escolheu o deus Hefesto, que era filho da deusa Hera com os Zeus. E algumas histórias dizem que ele é filho só da Hera, que foi o único deus que não era perfeito fisicamente. Pô, Lori, a gente sentiu tua falta aqui, perguntasse das deusas. Na outra live já contei todas, estamos no final. Então, assim, ela era uma deusa que trazia alegria, sedução, a festa, a dança. Essa coisa do feminino, do prazer de ser mulher. Só que ela se apaixonava, ela casou. Então ela tinha todos esses papéis. Papéis de parceira, companheira de mulher, de esposa. Papel de mãe, como as vulneráveis, né? E papel de amante, porque ela precisava se apaixonar. Se apaixonar é o que fazia ela estar viva. Claro que a gente linkando com o arquétipo na mulher, não só por um homem ou uma mulher, mas às vezes essa pessoa, que Afrodite muito forte, precisa se apaixonar por um projeto, por uma pessoa, por alguém, viver a paixão, porque a paixão faz com que ela esteja viva. Então a Afrodite tem essa coisa intensa, muito forte, que é belíssima, que ela experimentou todos esses papéis, né? E junto com isso ela também
tinha a clareza de escolher o destino dela. Escolher o que ela queria fazer, o que ela não queria fazer. Então, ela era dona do seu próprio destino. Ela traz essa independência, né, das outras, das deusas virgens que a gente estava falando. Bom, gente, eu acho que nesse momento, a Lorê tinha perguntado, assim, na outra live que eu fiz, que ela conhecia meu trabalho, conhece meu trabalho há muito tempo. Não sei se aí do Sol vai com a Eliana, não sei. Mas ela disse assim, Dulce, foi ela que perguntou qual deusa. Eu já falei um pouquinho de cada uma e quais que estão mais fortes durante a pandemia e de quais a gente pode se usar conhecendo um pouquinho. A Afrodite, ela traz a alegria de viver. Então, eu acho assim, em muito tempo de pandemia, com notícias muito difíceis, muito tristes que tem que se lidar todo dia, eu acho que a Afrodite vai nos convidar a botar uma música, a dançar dentro das nossas casas, a cantar, entendeu? Cantar, a lembrar que a vida é linda, um céu aí fora, mesmo que seja chovendo ou com sol, que a gente tem muitas coisas boas, que a gente tem prazer. Não é porque a gente está numa pandemia, que a gente tem gente que deve estar sofrendo muito com questões das perdas reais, com a doença, mas que a vida em si vale a pena ser vivida. Essa é a ideia que a Afrodite traz, e por isso acho que ela é tão valiosa nesse momento, para não deixar cair na depressão, ou numa tristeza contínua, ou numa coisa do ficou cinza o tempo inteiro. Ela joga cor aonde está cinza. Okay? É claro que a gente tem que falar também de uma certa instabilidade emocional. Também porque ninguém é perfeito, não é para sair daqui achando que a Afrodite é a melhor de todas. Não. Ela traz características e tem as suas dificuldades, que seria essa estabilidade emocional. Agora tu tá travadésima, tá me ouvindo? Que eu já terminei aqui. Quem tá? Eu tá que tô travada, Lu? Eu tô te ouvindo. É a tua imagem só, a tua imagem. Ah, beleza. Mas deu para ouvir, então, da Afrodite. A instabilidade emocional, que às vezes precisa ser regulada, né? Porque ela é muito intensa, mas a alegria de viver, que é o que muitas vezes a gente precisa para sair de alguma coisa que está escura, ou da dor. Lembrar que a vida também é alegre, né? Para te dançar um pouco. Olha só, você tá cheia de elogios, Dulce. Ó, isso não é uma aula, é um show. Obrigada, gente. Tá amando, viu? Eu acho que eu sempre gostei de teatro, deve ser por isso, né? É porque eu gosto de ser professora, né, Eliana? Sim, eu acho que sim. E se estão amando agora, Dulce, tem que vir na aula da pós, né? Isso, imagina só, gente, olha só, todas essas deusas que a Dulce está falando rapidinho, en passant aí, na aula, a gente tem a metodologia da transpessoal, cada pessoa, cada participante vai experienciar cada uma dessas deusas dentro de si. Como é que ela se manifesta, quais são as características, o que está forte, o que está precisando de reforço, como se relacionar com essas forças dentro de si. Então, é tudo bem vivencial, assim. Você vai descobrir como é que é isso dentro da tua vida. Isso é bárbaro. Então, aí eu não sei mais, vai virar de um show, vai virar uma... Sabe o que é? Eu tenho uma pessoa, eu fico bem feliz, alguém falou assim... Dá para ver a tua paixão por esse tema. E aí outra pessoa falou que saudade das aulas. Eu fico bem feliz que tem alguém, tão pessoas queridas para mim da minha rede afetiva, como tem pessoas também que já fizeram, né? Que disseram, ai, que saudade dessas aulas. Fico bem feliz, gente, estar com vocês todas aqui, gente. Todas e todos, não sei. Mas é isso, assim, Ana, tu me pedisse, acho que eu até passei do tempo, não sei se... Foi possível passar do tempo, porque como caiu a primeira parte, a gente depois entrou novamente, a gente até ganhou um pouquinho mais de tempo, então tá perfeito, né? Deu para falar de todas as deusas. E aí eu quero aproveitar e convidar, né, todas as pessoas presentes aqui a estarem com a gente. Nós estamos completando a turma 2020 da pós em Psicologia Transpessoal. No próximo mês a gente inicia. Então, aproveita essa jornada que está iniciando aí, que é muito, muito bacana, né? Obrigada. Sim, vamos torcer para a gente se livrar do momento
ruim que a gente está passando para poderem liberar as coisas com consciência, né, Eliana? Assim, porque não se sabe, assim, nunca as datas certas, e eu acho que está certo, a gente não sabe o que essa epidemia traz no dia seguinte, mas, assim, não esqueçam, assim, de trazer as deusas, no caso, assim, que façam o melhor para vocês nesse cotidiano difícil que a gente está vivendo, né? De todo mundo poder se cuidar e lembrar de o que pode me fazer quais são os meus antidepressivos naturais, né? É isso aí, a gente tá esses meses, né? Esse mês e o mês que vem nós estamos aí com as aulas virtuais online, né? Nós estamos usando o aplicativo do Zoom, mas logo em breve, provavelmente já em junho, em julho, a gente retoma também com o presencial. Né? Com certeza. É isso aí, vamos navegando, né? De novo falando sobre a flexibilidade que essa época pede tanto aí da gente. É verdade, então, aprendizado. Das deusas vulneráveis. Aprendizado, né? Sim. Né? E vamos se fortalecer juntas. E num curso como esse, é onde a gente mais desperta os potenciais que estão adormecidos dentro da gente. Com certeza. Nós temos a oportunidade de nos descobrirmos outra pessoa do que nos conhecíamos até então. Então fica aí o convite. Bom convite. Você quer completar com mais alguma coisa? Como é que você... Não, eu lembro assim que, eu não sei se eu falei uma frase que, por que eu me apaixono pela mitologia grega? Porque eu pensei, acho que eu já falei isso até, que o Olimpo é aqui e agora, que essas coisas todas que eu comecei a ver acontecendo nas relações, no consultório, por isso tudo isso acontece. E estou muito feliz, queria agradecer, né, o convite, a presença das pessoas, louca para que volte no presencial, assim, quando der, com a consciência do fique em casa, mas assim, que isso tudo passe e que a gente possa ter uma rede de apoio de muita força com todos esses instrumentos internos que a gente tem para viver o que a gente está vivendo, né? Foi muito bom estar com isso mesmo, e esses instrumentos, Obrigada. Eles são uma aplicação tão ampla e tão linda, né? Em praticamente todas as situações e ambientes onde tenham pessoas, esses recursos são maravilhosos, né? Para transformação, para a gente se conectar com o melhor de nós mesmos, né, Dulce? Sim. Então, tem uma pessoa que está pedindo bibliografia. Eu não sei se lá no teu, no site do Instituto, que tu tem toda a formação, se tem cada página com bibliografia, eu posso falar aqui do livro, que é As Deusas e a Mulher, que é o livro que eu me embasei. Mas eu sempre, quando faço a ementa e entrego para a Eliana, tem mais de uma bibliografia, assim. Este livro é básico, é o que conta a história de cada deusa e do arquétipo na mulher. Essa é a minha referência, tá? Tem outros livros que agora, sim, teria que ver, mas eu acho que talvez lá no Instituto tu consiga, vendo pela disciplina também, né, Eliana, não? Quem quiser essas referências também pode mandar para a gente. Eu coloquei aqui nos comentários, procura o comentário de Instituto Atitude. Ali tem o meu WhatsApp. Pede por ali e eu mando também. Claro. Tá. E aproveitando para lembrar, então... Desculpa. Aproveitando para lembrar, quem não escreveu aí, né, nosso WhatsApp para pedir seu bônus, escreva ao final da live. Para aproveitar aí essa oportunidade. Tem uma pessoa perguntando o autor do livro, eu vou falar aqui, tá? É Jean Bolen. Eu não sei se esse livro ainda tem para vender, mas talvez baixe em PDF, alguma coisa assim. As Deusas e a Mulher e a autora. Agora, eu vou sugerir uma coisa, gente. Quem tiver interessado em fazer o trabalho, não lê. Lê depois. Que acho que vai ser mais rico. Tá bom? Mas agora vocês ficaram curiosos, né? Pode fazer também. Vamos nos ler, né? Primeiro. E depois a gente lê o que os outros escreveram. É isso aí. Eu sei. Essa é a ideia.
Dulce, profunda gratidão, muita felicidade. Dá para matar um pouquinho a saudade, né, da gente Verdade, verdade. nesse distanciamento. Tomara que tu consiga que fique. Tem gente que não conseguiu vir, me pediu para saber se ia ficar gravado em algum lugar, eu não sabia. Imaginei que nos stories do Instituto, talvez tu consiga, né? Isso, vai manter por 24 horas no story do Instituto. Aí dá para a pessoa. Tá. Susan, Tá bom, gente? Gratidão, gente. Gratidão. Tamo junto aí. E ainda seguimos. Amanhã nós temos a live com Túlio Ramos Caminha sobre arquétipos do masculino. É super interessante. Mas não é sexta? É amanhã? É amanhã. É amanhã. Tá. É amanhã tem uma live com ele, depois a outra live é no sábado. Tchau, gente. Olha lá, obrigada, olha lá na nossa agenda. Obrigada, Dulce. Tchau. Gratidão, gente. Até a próxima. Próximo.